Ô, mano, One Piece? Não, One Piece não, One Piece. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Roman Podcast e apresentando comigo está o senhor Luiz Gustavo. Fala galera, e vocês já sabem, se só tá eu e o Massa, é One Piece. Ou também não, né? Às vezes acontece, grava nós dois e tal, mas na maioria das vezes é One Piece. Mas eu na empolgação falei só Roman Podcast, mas é Roman Piece, caralho. Ô, caralho, cabeça. Mas, e não menos importante, Masayuki Moon. Muito prazer. Yeah. Olá, senhoras e senhores, eu sei, perdão pelo atraso, esta semana o episódio não saiu na segunda-feira, no dia do que eu fui editar, passei mal pra caramba e não deu pra editar, me perdoa, mas antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Mas a gente tá trazendo aqui o Roman Piece pra vocês estarem aproveitando. E também temos outros conteúdos muito legais aqui no Roman Podcast, muitos animes muito bons que a gente sempre fala, animes ruins também, mas nunca é um episódio ruim, beleza? Não deixe de nos seguir aqui no Spotify ou na plataforma que estiver nos ouvindo para acompanhar os novos lançamentos e deixa aquele comentário que nos ajuda muito a trazer um conteúdo cada vez mais legal para vocês, beleza? E também clique lá no link na descrição no nosso apoia-se lá e nos ajude com aquele mínimo R$1. Mas de R$1 a gente já vai estar ficando muito feliz de você estar nos ajudando. Beleza? Mas sem mais delongas, fique agora com o nosso episódio. E, como dito, Roman Piece, tá, gente? Roman Piece, não se confundir. Mas quem achou que depois da saga de Wano ia dar uma acalmada no One Piece, né? Ficou totalmente enganado, né? É. Achou errado, tá? Achou que ia ser um Longrin de Long Island? Achou errado! Que caralho, que... Pior que a gente nem terminou ainda, né, o Egghead, né? Aham. Cara, mas esse começo é alucinante e tem um negócio que eu sei que o senhor adora. É alucinante, é impactante, cada momento, cada capítulo é impactante, né, desse novo arco, né. Mas lembrando a todos, né, às vezes tem alguém chegando de paraquedas e tudo mais. O Roman Piece, a gente traz todos os capítulos de Piece, né, a gente já está, neste episódio a gente vai abarcar os capítulos 1058 até 1094, né, a gente dividiu o arco de Egghead em duas partes, beleza, o arco de Egghead vai até 1100 esqueci agora. Também esqueci, agora eu vou ter que perguntar pra Wikipedia. Vai até 1125. Vai de 1058 até o capítulo 1125. Nós achamos por bem dividir em dois capítulos, né? Não ter a necessidade de fazer 70 e lá pra lá de cacetada de episódio num episódio só. Acho que não tem necessidade, né? Até porque tem flashback um tanto quanto importante. Acho que um dos flashback mais importante da obra de One Piece, né? Nesse arco. E a gente resolveu por bem deixar pra dividir em dois episódios aqui, então. Lembrando também que esse é considerado a saga final, né, ô Luiz? Pra quem acha que One Piece não vai acabar, tá acabando. Já estamos chegando ali, é muita coisa revelada, pessoas que nunca tinham aparecido aparecendo, mas até agora o pai do Luffy mal tem falas. Ele sempre aparece e tá sentado, né? Aham. Naquela cadeirinha e usando reticências. Pode ver, o golpe mais poderoso do Dragon foi aquele que ele usou lá na como é que é o nome da ilha? Que ele usa no Smoker, porque o resto foi só reticências. Longtal. Cara, o pior que... Acho que o live action deu uma puta de um spoiler, né? Eu acho, né? Do poder do Dragon, né? Colocou lá a fruta dele, se pá, mas, né? Temos que aguardar pra ver se é mesmo, mas se for, um pouco triste ter sido revelado dessa forma. Né?
Mas a gente finge que esquece. São obras diferentes. São obras diferentes. Mas a gente, o bando saiu, né? Acabou de sair de Wano. O Luffy tá preso numa jaula, numa gaiola lá. Ele apanhou que nem um condenado da Nami, né? Porque eles pulou. Eles foram pela rota mais difícil, né? Exatamente isso que eu ia falar com o senhor Adora. Tipo, o arco começa com o bando interagindo entre eles ali. Coisa que fazia tempo que não tinha, né? Porque o arco de Wano foi bem longo. E antes de Wano a gente teve Holy Cake, né? Aham. Então fazia tempo que... O Jinbe conhecendo a Nami. Ele com medo dela. Que isso, Haki do Rei? É muito da hora, cara. E é legal que o Oda aproveita esses momentos de interação, mas meio que ele dá uma atualizada, né, no contexto ali do mundo, né, de One Piece, né. Por exemplo, teve as atualizações, né, do bando, né? Uhum. Até peguei a listinha. Coitado do Chopper. Chopper só 900 bears. Não, o do Chopper. E sabe o que é uma coisa foda? Porque nas outras ele era só o Chopper, o comedor de algodão doce, certo? Uhum. Aqui ele tá como médico do bando, mas mesmo assim a recompensa dele não sabe quase nada. É muito sacanagem com o Chopper, né, velho? Mas acho que da maioria, né, deu uma boa aumentada, né, nas recompensas. Né? Deu. E, bom, nessa época que saiu, foi explicado acho que em SBS, se eu não estou enganado, que a recompensa ela não quer dizer só a força, quer dizer também o perigo que... Periculosidade, né? Isso, que representa pro governo mundial. Porque se você vê, a recompensa da Robin subiu muito. É que como agora eles são um bando de um Yonkou oficialmente, né? Então acho que por isso que teve esse aumento grande, né? Das recompensas dele. Acho que da Nami era 80 milhões, alguma coisa assim. Agora tá com 360 milhões de berries. O Brook é 383 milhões. Frank 394 milhões. Detalhe, a foto de procurado do Frank é o Nada viu. O Sunny. O Soap, 500 milhões, fica desesperado, né? Acho que a Robin, né, que é 930, você já falou, né? 930 milhões. Apesar que, pela importância que a Robin tem por questão das poneglyphs e tudo mais, acho que era até muito baixo. Então, mas é que, tipo assim, antes A ela recompensa dela. era considerada um alvo fácil de ser capturado, vamos dizer assim. Agora ela luta por conta própria e eles estão mais próximos e ela sabe mais. Porque depois de Wano, ela descobriu mais coisas, né? Uhum. Aí tem os três maiores do bando antes do Luffy, né? Que é do Sanji, 1 bilhão e 32 milhões. Do Jinbe, 1 bilhão e 100 milhões. E do Zoro, 1 bilhão 100 milhões, 1.100 bilhões do Zoro, o nome tudo quebrado do Zoro. E o do Luffy que já tinha falado, né, que é 3 bilhões, né. Teve a confirmação, né, dos 4 novos, tirando o Shanks, né, que já era antes um dos Yonkous, agora com a queda do Barba Branca, do Kaido e da Big Mom, aí entrou no lugar Luffy, Bug e Barba Negra, né. A Barba Negra já tinha entrado, né, do Barba. É que agora ele se consolidou, né. Ele se tornou o dominante ali do Hachinosu, né, da ilha do Hachinosu, da ilha dos piratas, né. O Bug muito por causa do Cross Guild, né. Que inclusive é maravilhoso a explicação do Cross Guild. Tipo, eles fizeram meio que uma aliança ali, né? Do Crocodile, do Mihawk e do Bug, né? Não, vamos falar a verdade, né? A aliança do Crocodile e do Mihawk. O Bug, ele devia pro Crocodile. Ele estava ali pra pagar uma dívida, né? Parte do Bug ali é a mão de obra, né? Por causa dos subordinados do Bug, né? Pra trabalhar pro Cross Guild, no caso, né? Porque de resto não tem muito o que o Bug... É que o Bug tem bastante influência, né, na verdade, agora, né? Influência política e tudo mais, né? Por conta do comércio que ele tinha criado, né? Mas o problema, e o jeito que foi feito o cartaz da Cross Guild, deu-se a entender... Não, a Bari interpretou, todo mundo interpretou que, na verdade, o Crocodile e o Mihawk são subordinados do Bug, né? Cara, mas primeiro o Crocodile fica puto, só que o Mihawk abre os olhos dele, né? Fala, vamos olhar por outro lado. A Marinha vai atrás do Yonkou, então eles vão deixar a gente quieta aqui.
Mas a Cross Guild é revolucionária, tá? Ah, eles colocam os cartazes de recompensa pros marinheiros, né? Uhum. E, bom, isso é papo pra um pouquinho mais pra frente, né? Porque não foi logo no começo. Mas teve um personagem que morreu que eu fiquei triste, tá? Tipo, é um personagem que acho que ninguém lembra dele, tá ligado? Mas, tipo, eu gostava desse personagem, tá ligado? Cara, ele era muito honrado. E ele, tipo assim, ele era o ideal do que a marinha deveria ser. É, então. Eu fiquei triste, cara, com a morte dele. Uhum. Acho que pouca gente deve lembrar do T-Bone, né? Que morreu, né? Caso vocês não se lembrem, volta lá no nosso arco de Water 7 que vocês vão lembrar dele. É, então. E ele morreu por uma pessoa. A pessoa que matou, tipo, é uma pessoa extremamente pobre, né? É uma pessoa miseravelmente pobre, né? E, tipo, ele matou no desespero de conseguir a recompensa, né? E, tipo, era um senhorzinho qualquer, tá ligado? E, tipo, caralho, velho, tá ligado? Cara, mas era, tipo assim, de quem eles realmente não esperavam. Porque esse é o verdadeiro problema da Cross Guild. Eles viram a população contra a marinha. Exatamente. A estratégia principal é esse que arrebentou com a marinha, né? Porque não vai ser só piratas que vão atrás dos marinheiros. A própria população, a população que tiver... Tanto a população que estiver, tipo, sofrendo, né, a ditadura, né, vamos dizer assim, da marinha e tudo mais, né, da mão de ferro da marinha e tudo mais, as pessoas que estiverem revoltadas também vão começar a contra-atacar contra a marinha, né. Além das pessoas pobres e tudo mais, pessoas que têm dificuldade financeira e tudo mais nesse mundo de One Piece, né, que é um monte de gente, né. Uhum. Bom, nós recebemos a notícia também logo do início que o Sabo matou o Rei Cobra. E saiu essa notícia, né, do Morgus, né, do Sabo ter matado, né, o Rei Cobra. A gente fica, mas como assim? Que jeito? Né? A gente sabia que Sabo tava lá em Mariajó, né? Junto com Cobra, que tava lá também por conta do Reverie. A gente entende que, tipo, aconteceu alguma coisa. Todo mundo que conhece o Sabo, confia nele, entende que, tipo, ele não faria isso, né? Ou, tipo, se aconteceu realmente, deve ter algum tipo de explicação, né? E o Sabo chega, né, a ligar pro Reino Kamabaka, né? Pro pros revolucionários que estão ficando lá agora, né? Depois que foram atacados pelo bando do Barba Negra. Ele tava no barco de Lulúzia, inclusive. Isso, tava no barco de Lulúzia, ele tinha ido pra Lulúzia. Eu não sei se tá nessa vez agora, mas acho que é mais pra frente. Mas aí, tipo, Lulúzia simplesmente desaparece. É nesse momento, exatamente nesse momento. É nesse momento mesmo, né? Que, tipo assim, eles interceptam a ligação e no mesmo momento até é pra mostrar que não é porque foi interceptada a ligação. Ele só queria fazer um teste. Só um teste, basicamente era só um teste. Mas tipo... Lá no fim do arco ainda mostra os Gorosei falando, mas tem muitas vidas lá. Liga a arma, cara. Liga, tira, tô mandando. Cara, mas é louco, tipo, tá mostrando, né, que no mundo de One Piece existe uma arma de destruição em massa capaz de uma ilha inteira desaparecer. Literalmente desaparecer a ilha, porque não tem nem mais terra naquele lugar, né? Fica um buraco no lugar. Fica um buraco no mar. Tipo, o mar é tão grande o buraco que o mar nem fecha, né? Fica aquele buracão. O que faz lembrar muito daquele buraco de Enies Lobby, né? Inclusive, na época surgiu muitas teorias que até hoje não foi respondido. Se é, se não é. Ficou no... Mas que é muito parecido, ficou no campo das ideias. Muita gente achava que ia ser o incidente de God Valley. Tipo assim, tinha alguma relação, porque God Valley sumiu, né? A gente falava, sei lá, usou uma arma ancestral que sumiu. Então, aconteceu alguma coisa, mas não foi explicado. E nessa saga, a gente vai ter que deixar isso aqui colocado aqui. O Oda, ao mesmo tempo que ele tá acompanhando, né, os momentos ali dos Mugiwaras em Egghead, ele começa a contextualizar tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo no mundo, né? Porque, lembrando que acho que foi no último... Eu não sei se foi falado no último episódio nosso, acho que foi falado sim, que o sistema Shichibukai foi extinguido, né? Acabou o sistema Shichibukai não existe mais. Então, automaticamente, os Shichibukais, que eram antigos piratas, se tornaram piratas novamente. Então, se tornaram novamente, então, a marinha, o que ele fez? No momento que foi dissolvido o sistema Shichibukai, eles foram atacar todos os Shichibukai que ainda estavam em ativa, né? Boa Hancock, Buggy, o Weevil, né?
o Bug, o Mihawk, o Weevil, até porque por isso que o Mihawk e o Crocodile se juntaram, né? Por conta do fim da dissolução do Shichibukai, né? O Weevil foi capturado, né? Que o Weevil é o mais esquisito, né? Cara, você acha que ele é realmente filho de sangue do Barba Branca? Ah, eu não sei. Eu acho que não. Acho que a mãe dele fazia parte do bando do Barba Branca, né? Fazia, mas, bom, sei lá porque... Eu ia falar, mas a única coisa que eles têm igual é aquele bigode falhado, né? Bigode. Mas não sei porque o Oda gosta dessas coisas. Eu acho mais engraçado ainda que o dublador do Weevil na dublagem japonesa é o mesmo do Majin Buu. Fica mais crudo ainda. Majin Buu. Satan, harahetta! Edward Weevil. Totan no kokyou ni teu dasu na! Acho que a que mais se fudeu, tirando o Weevil, né, que ele foi capturado pela Marinha, mas acho que mais se fudeu foi a Hancock, né, porque a Marinha atacava a Hancock e logo em seguida o Barba Branca também ataca a Ilha das Mulheres, né? E, tipo, meio que fica uma guerra de três, né, que é a boa Hancock contra o Teach contra a Marinha. Cara, eu já consigo até ouvir a edição fazendo Barba Negra. Eu falei Barba Branca? Ô, caralho. Mas é exatamente isso. Cara, e tipo assim, o Barba Negra, ele é muito filho da puta. Ele é muito oportunista. Porque ele sabia, né? Quando ele vê o Kobe lá, ele fala, você me ajudou lá no incidente em Rockport. Que é outra coisa que eu queria muito saber. O que aconteceu em Rockport, mas nós nunca vai saber. Que isso é uma das coisas que aconteceu. Deu até o título de herói pro Kobe, né? Aham. E isso é uma das coisas que aconteceu só por fora, né? Então, nunca saberemos. Talvez no SBS, alguma coisa assim, traga mais informações sobre, mas nem o mangá, nem o anime vai ter esse incidente desenhado. Então, a gente pode imaginar o que a gente quiser. E aí, ele tá lá, sabendo que o Kobe tá lá e sabendo que a Boa teve que lutar contra a Marinha, que ela já não tá no ápice ali do seu hack, né? Cara, essa acho que é uma das primeiras aparições dentro desse arco do Barba Negra. Só que o Barba Negra, ele dá uma boa girada no mundo do One Piece, porque ele não para ali, né? Tipo, tem esse momento que ele luta contra a Boa Hancock, né? Ele quase consegue capturar a Boa Hancock, pegar os poderes dela. Eu fico imaginando o Barba Negra com os poderes da Boa Hancock. Mandando beijinho. Cara, fica maravilhoso, cara. Mas no último segundo, o Rayleigh aparece, né? Que consegue salvar a Boa Hancock, né? Mas a Boa chega a falar pra ele, né? Que tipo, beleza, pega aí meu poder. Vai ser inútil pra você. O que faz meu poder ser roubado é minha beleza. Contradições. Eu acho que tem personagens muito mais bonitas que ela, mas tudo bem. Eu também acho, mas tipo assim, eles fizeram pra encaixar no contexto do poder, né? Que funciona com o charme dela. E outro detalhe é a primeira aparição dos Serafins, né? Que nessa luta a Marinha leva os Serafins do Mihawk. Só do Mihawk ou tem mais um? Do Mihawk, acho Boa. que o da própria Boa. Não lembro se tinha mais algum. Mas depois é mais explicado, mais pra frente explicado a existência de Serafins. Mas Serafins basicamente é os pacifistas mais desenvolvidos, né? Muito mais evoluídos, vamos dizer assim, né? Com sangue verde, né? Aí depois que o Rayleigh aparece, né, ele consegue salvar a Boa Hancock, né, mas nessa o Kobe é levado, né, ele é sequestrado pelo bando do Barba Negra. Acho engraçado nessa primeira aparição aí da Boa, que ela fala assim, ai, tá tudo muito difícil, eu acho que eu quero me casar com o Luffy. Aí mostra também que a Vivi também tá desaparecida, né, não é só mostra que o Cobra morreu, né, que entre aspas, o Sabo assassinou o Cobra e também a Vivi tá desaparecida também, né? Aí o Luffy vê, né, essa notícia, né, de que a Vivi tá desaparecida e tudo mais, que o Cobra morreu. Ele fica desesperado pra salvar, né, o Zoro não deixa, né, porque o Zoro coloca uma consciência na cabeça. Tipo, cara, se ela realmente precisar alguma hora, a gente vai ajudar, não tem problema nenhum. Mas, deixa ela se virar, né, tipo, igual você falava do seu irmão do Ace, né, tipo, você não quer atrapalhar as aventuras do Ace, né, quando realmente precisasse, você iria ajudar. Eu vou te falar uma coisa, senhor. Uma coisa que a Robin percebeu, mas ela não sabe exatamente o que significa, porque ela não fazia parte do bando. Quando o Luffy aparece primeira vez como o Gear 5, né, nos jornais, a Robin pergunta se aquele X no braço dele
sempre esteve lá. E de forma tão nítida. E aquilo não esteve sempre lá. Aquilo não está lá. Eu acho que aquilo é uma mensagem da Vivi. Ó, tô com o Morgan's Big News. Só que mais ninguém percebeu. Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Verdade, né? Então, porque a única que repara é a Robin. Mas era justamente o sinal para que o Mr. Two não enganasse eles, né? Então ela não... Porque a Robin fala tudo, né? Então ela até fala, isso aqui não estava ali de forma tão nítida, e daí não dá muita bola, eu acho. Nem o Luffy faz questão, né? Porque tem um momento que a Robin pergunta: tem mais coisa aqui pra falar do jornal que você quer que eu fale? Ah, não, pode ficar, eu vou deixa pra você. Tá, beleza, não quero te encher o saco com muita coisa, não. Nem o Luffy faz questão também. Então, é foda, cara. Mas o Oda, e quando quer, ele vai soltando as informações, né? Só que ele quando ele solta tudo de uma vez. Né? Aí nesse meio tempo da conversa, né? Da interação que tá tendo do bando, aí tem um momento que o Luffy fala do sonho dele, né? Acho que é a segunda vez que ele trata do sonho dele. A primeira vez quando ele era um moleque, né? Quando que tava na conversa dele com os irmãos dele, né? Aham. Eu não lembro se ele já tinha falado pra tripulação também. Acho que não, né? A tripulação não tinha. Era a primeira vez, até eles comentam, né, que eles nunca tinham falado do... Porque, na verdade, até então a gente acha que, o Luffy quer ser o rei dos piratas, tipo, a gente acha que o sonho dele é esse, mas na realidade, o sonho dele precisa que ele se torne o rei dos piratas pra conseguir alcançar o sonho dele, né? O sonho dele não é de se tornar o rei dos piratas, o sonho dele precisa que ele se torne o rei dos piratas pra ele conseguir alcançar o sonho dele. Aí o que é? Um dia a gente vai saber. Nunca a gente vai saber, não, pô. Não, aí não. Um dia a gente vai saber. Só pra saber, o senhor tá acompanhando? Se vocês estão escutando a gente hoje, segunda-feira, provavelmente o Brasil vai estar jogando com o Japão ou com a Suécia. Acho que é Japão. Acho que empatou, né? Acabou já, porque tava 1-1 a hora Acabou, que a gente começou a gravar. 1-1. Acabou faz 5 minutos. Acabou. Então é isso, Brasil e Japão. Eu verdadeiramente não queria que o Brasil pegasse o Japão, porque eu queria que o Japão fosse mais além. É só o Japão ganhar do Brasil. Mas, pô, quero torcer pro Brasil também, né? É aquele conflito também. Pô, queria que o Japão fosse mais longe, mas o Brasil não pode perder também. Porra, caralho. Tipo isso. Pois é, cara. Daí assim, se o Japão passasse em primeiro, a gente pegava ou a Suécia ou a Holanda, né? Mas também não queria que o Japão passasse em terceiro, não. Porque o Japão jogou muita bola e daí ia pegar a França, daí ia ser paia. Eu não sei se você viu, teve uns momentos que eles fazendo... Aqueles momentos de propaganda, né? E quando o jogador tava colocando um chapéu meio azulado. Nossa, mas que chapéu feio do caramba, né? Tipo, eu nem me toquei, né? Mas depois que eu vi que aquele chapéu era pra propaganda, tipo, da parceria da seleção japonesa com One Piece. Caralho, um chapéuzinho feio do cacete. Um chapéu meio azul, sei lá. Eu tava assistindo com a minha esposa, daí Tanaka é do Hajime no Ippo. Sugawara, ó, isso aí é do Haikyuu. Então tudo no anime errado. Ai, caralho. Vamos lá assistir o Giant Killing também, que é o nosso Roman Cup também, que tá saindo também. Aí, seguindo a história, né, o bando chega mais ou menos perto, né, de Egghead, né, porque eles começam a ser atacados pelos Sea Beast, é isso, né, que chama, né? Não, senhor. Primeiro eles encontram aquela tromba de água. Aquela tromba d'água é por causa do Sea Beast que tava atacando a Bonnie. Então, mas primeiro eles encontram a tromba d'água e eles veem que tem alguém lá dentro. Aí eles tentam salvar quem tava lá dentro, né? O Zoro corta, daí o Chopper tá com o chapéu que ele ganhou do Otama. E ele sai voando, porque fez muito vento. Aí o Luffy vai tentar segurar ele. E não segurou no navio. Aí ele sai voando também. Uma coisa que é muito engraçada, muito legal, cara. Porque toda vez que um usuário é jogado pro mar, quem sempre tenta salvar primeiro é outro usuário. É porque ele sabe que é perigoso, né, cara? 100% das vezes. Porque às vezes o Luffy cai no mar, quem vai atrás? O Chopper. Às vezes o Chopper cai no mar, quem vai atrás? O Luffy. Tem uma vez que quem vai salvar eles é o Brook. É que o Brook, ele consegue andar sobre a água, né? É, mas quando os outros caem na água, não tem o que faça, né? Não tem. Aí nessa... O Luffy, né? Luffy acaba meio que se separando do bando ali, né? Aí acho que o Jinbei foi tentar ajudar o Luffy também, né? Aí acabam se separando, aí fica dois grupos, né? Um grupo fica do Luffy, fica Luffy, Chopper, Jinbei e a Bonnie, né?
Que a Bonnie também tá nesse lugar também. Aí o resto do pessoal que ficou no barco, eles se encontram. A primeiro momento a gente não consegue entender, porque aparece uma mulher dentro de um robozão ali e ela se denomina que é o Vegapunk. Mas tipo, aí todo mundo, a própria Robin, né, fica sem entender, mas eu nunca escutei falar que era uma moça, uma mulher jovem, uma mulher e jovem. Sempre tipo... Vegapunk era um velho, né? Era um velho, né? É tipo, mas como assim? O que tá acontecendo? Né? Mas depois a gente entende, né? Por causa que, na verdade, o Vegapunk, ele sempre reclamava por falta de tempo. Então, o que ele fazia? Ele se dividiu, né? Em seis clones, né? E aí eles dividem o mesmo cérebro, então ele vai ter 6 vezes a mesma produtividade. Pelo que entendi, né? não é só o cérebro, porque um deles, a única responsabilidade dela é cagar e dormir. Cagar, comer e dormir. Era isso que eu queria reclamar, cara. Mano, e tipo assim... Porque tem um momento, se eu não me engano, o Edson fala, eu tô com vontade de ir no banheiro, mas eu não posso ir no banheiro, eu tenho que ficar pensando. De repente aparece a York comendo e indo pro banheiro. Aí o Edson fala, ufa, agora eu posso continuar fazendo as coisas, posso continuar o trabalho aqui. E cara, então a York ela tá lá só pra cagar. E ela caga pelos outros, né? Come e caga pelos outros, né? Ai, cara, essa é a parte mais tosca desse arco. Porque além de tudo, ela só caga e dorme, mas ela é um Vegapunk. Eles dividem experiências, né? Tipo, apesar de cada um ter aspectos da personalidade do Vegapunk, mas todos são Vegapunk no fim das contas, né? Uhum. Tipo, tudo que o Vegapunk sabe, todos eles sabem. Tudo que ele consegue fazer, em teoria, eles conseguem fazer também. Aí, de começo, a Lilith... A primeira que eles se encontram é a Lilith, né? No caso, né? Ela tem a personalidade da maldade, né? Do Vegapunk, né? A Ira não é o Atlas? Não, é ela. Calma lá. Ó, o Shaka... está certo. O Shaka é o bom, a Lilith é a maligna, que representa a ganância e a astúcia. E a Lilith de início, né? De início ela tava pensando em atacar, né, o bando, né, porque é um bando de um Yonkou que poderia, tipo, não quer dar muito dinheiro, né, por conta das recompensas, né, porque eles sempre precisam de dinheiro para fazer a produção de tecnologia deles, né, ali, né, de Egghead, né? Só que o Shaka entra em contato com a Lilith e fala, cara, não subestime esse bando, dá uma olhada ali do fundo do cabelo verde ali, tá quase te matando com os olhos. Mas eles estão em defesa, né? Ó, se você reparar bem, não é só o do cabelo verde, tem uma outra moça aí que tá com os braços cruzados, que só de você tá na linha de visão dela, você já perdeu. A Lilith, ela muda de ideia, né, e o Shaka também tá interessado no pessoal do Chapéu de Palha, então ele pede pra Lilith levar eles pro laboratório, né, pra ilha e depois levar pro laboratório, né. Aí nessa fica dividido nos dois grupos, o Luffy mostra a parte do Luffy, né, ele chegando primeiro na ilha, né, junto com a Bonnie e o Jinbe e tudo mais dentro da ilha. Eles primeiro dão primeiros vislumbres, né, lá da ilha, que é uma ilha toda cheia de tecnologia, né, tem até holograma e tudo mais. Eles encontram tipo uma máquina 3D de comida, né, basicamente é isso, né? E também de roupa, né, eles trocam de roupa e tudo mais. Nesse meio tempo muda o núcleo, né, aparece o Lute junto com o Kako e a Stussy, né, a CP0, e mostra que eles estão numa missão também, que a missão deles é de matar o Vegapunk, que a missão deles é chegar em Egghead pra matar o Vegapunk. Mas só isso também, não fala por que de matar ele e tudo mais, mas depois vai ter a explicação, né. Volta de novo, né, pra parte do Luffy, e o Luffy, eles são vistos por um pacifista, né? O Luffy começa a lutar com o pacifista e tudo mais, só que a Bonnie não deixa, né, o Luffy lutar com o pacifista e tudo mais. Aí o Luffy tenta entender por que tá acontecendo e a Bonnie explica, né, que na verdade aí é revelado, né? Aí é revelado que o Kuma é pai da Bonnie. Até então acho que nunca tinha sido revelado isso, né? Tipo, é uma revelação bastante bombástica, né? Pra história, né? E a gente vai, tipo, tem uns momentos, né, nesse arco que ele tá no Egghead, mas de repente começa a pular, cada quadrinho tá num lugar diferente. Tipo, de repente tá lá mostrando o Chip Zero, de repente volta pro Egghead, e de repente volta lá pro Tite, porque o Tite tá tirando pra todo lado. Ele tinha atacado a Boa Hancock, ele não conseguiu. Aí ele... Acho que se eu não me engano, nas histórias de capa,
Kuzan atacou a ilha da Big Mom, né? Uhum. Tá atacando o Holy Cake. Ele quis sequestrar a Purin, né? Exatamente. Tá o Kuzan e tem mais alguém, né? Eles usam uma habilidade lá que faz os irmãos lutar entre si. Porque a gente vê o Kataguri deitando aquele que é homem, aquele que deixava tudo quente. Nossa, os filhos da Big Mom é muita gente. Aham. Ouvem. Aí, nas histórias de capa a gente vê isso, né? Então alguém usou uma habilidade. E nesse momento mostra o Teach atacando o Law. Exatamente. E aí é a hora do Oda machista. Oda machista. É que cara, uma questão muito doida dos poderes de Akuma no Mi do bando do Barba Negra, cara. Porque o Burgs, o Jesus Burgs, ele tem o poder da força. Literalmente, ele já é forte, ele tem o poder da força. Akuma no Mi da força. Dr. Q, né, que é o médico do bando do Barba Negra, ele tem o poder da doença. Ele tem a Akuma no Mi da doença. Ele consegue... Eu não entendi se ele consegue criar qualquer tipo de doença ou ele consegue criar uma doença, né? Tipo, eu acho tipo que isso, né? Porque assim, ele cria uma doença que transforma o Law em mulher. Numa mulher. Em mulher. E isso é tipo uma infecção, porque todo mundo que tem contato com ele... Começa a se tornar também. Daí mostra o Beppo versão mulher. Por isso que é o Oda machista, cara. Porque a doença vira uma mulher. Vira uma mulher. Nossa, verdade. Mas aí já mostra também, né, que o Law, depois de lutar contra um Yonkou, ele aprendeu que por mais que uma Akuma no Mi seja forte, é só você ter um haki mais forte. Consegue sobrepor e anular o poder da Akuma no Mi, né? Aí, voltando pro Chapéu de Palha, a gente vê de novo o Caribou. O Caribou tá em todas, ele não perde uma. Mas depois some também, né? Ele só aparece aqui e depois some de novo. Né? Ele volta no fim desse arco, não é? Ele chega a voltar? Não lembro se ele chega a voltar. É porque nesse que ele... Bom, daí já é spoiler. E nós estamos muito próximo aqui da parte final. Pode ter gente que ainda tá devagar, que tá chegando. Aí o Zoro, né, que ficou dentro do... o Zoro e o Brook, né, que ficaram de guarda no navio. Aí o resto do bando foram todos pra dentro, né, do... Lab Phase, né? O nome do laboratório do Vegapunk. E quando eles chegam lá dentro, eles veem o Serafim do Jinbei, né? Que mostra um Jinbei mais criança. Eles olham pro Serafim, né? Eles veem que tem uma certa semelhança do Jinbei. E seria meio que um Jinbei como se fosse uma criança, né? Só que o tamanho dele é bem grande, né? Então... Só que no meio disso o Edson, né, um dos Vegapunk, manda ele parar, ele para, né? Porque tem as hierarquias de comando dos serafins e dos pacifistas, né? Ah, você diz já é a hora que eles estão lutando, não? Então, eles chegam a lutar, né? O Sanji acho que chega a dar um bicudão. Começa a lutar com... Dar um bicudão que, no... Por algum motivo, eu acho né, que o Shaka mandou atacar, não foi? Pra testar? Acho que era pra testar, né? Pra recolher... Não sei se foi o Shaka ou se foi o Pitágoras, né? Aí o Frank ia soltar o laser dele, né? Aí o Shaka... Acho que o Shaka mandou parar. O Edson mandou parar, né? É porque ele fala que a lasers eles não são imunes ainda. Resistentes, né? Ou não foi testado ainda, né? Aí algumas questões começam a ser reveladas, né, nesse momento, né? Quando o Shaka aparece também, tá o Shaka, tá o Pitágoras, tá o Edson, né? Ali nesse lugar, fora a Lilith que já tava com eles ali, né? Que eles começam a comentar, né, sobre a tecnologia que tá de Egghead, né, e tudo mais, como é tão futurista, né, a tecnologia de Egghead. Só que o Shaka fala, né, errado. Essa tecnologia não é de futuro, essa tecnologia é do passado. O Dr. Vegapunk, através de uma engenharia reversa, né, de um robô que tem ali em Egghead, um robô que tem já, acho que mais de 900 anos, né, de acordo com o que é dito pelo Vegapunk, através da engenharia reversa desse robô que eles produziram toda aquela tecnologia que tem naquela ilha, né, e para mostrar a contradição, né, tipo, de uma tecnologia que parece que é tão avançada, só que é de 900 anos atrás, e levando em conta como que é o mundo de One Piece, né? Porque o mundo de One Piece é aquelas armas de carabina que fala, né? Arma de parva mesmo, né?
aquelas armas de pólvora. Tipo, tem gente que não usa nem arma, não usa espada e tudo mais, né? Tipo, não tem uma tecnologia tão avançada no mundo de One Piece, né? E vai falar que essa tecnologia toda que existe naquela ilha não é do futuro, é uma tecnologia do passado, tá ligado? Tipo, a gente começa a ficar meio... Mas caramba, o que tá acontecendo, né? Cara, mas nesse momento, pula de novo, volta lá pro Luffy encontrando o Vegapunk Stella. Ele tinha encontrado o Atlas primeiro, né? Tinha encontrado o Atlas primeiro. Inclusive, como ele tentou atacar o monstro que era um holograma, ele dá um socão na cara do Atlas. O Atlas fica puto e devolve o socão na cara do Luffy. Levando em conta que a própria Robin fala, né? Se é mais de 900, então esse robô é da época do século perdido, né? É tipo... O Shaka confirma, né? Aí começa uma discussão do Shaka e da Robin, né? Por conta dessa questão do século perdido e do conhecimento que a Robin tem sobre o século perdido, né? Porque o Shaka, do próprio Dr. Vegapunk, né? Fala do conhecimento que as pessoas têm sobre o século perdido, porque a gente já sabe que o governo mundial ele tenta esconder o que é o século perdido, muito por conta da questão de Ohara e tudo mais, né? Que eles pesquisavam sobre o século perdido, pesquisavam sobre os poneglyphs, né? E eles acabaram sendo massacrados, né? Todos mortos ali, todos mortos, né? E o próprio Shaka, o Dr. Vegapunk, fala sobre o século perdido, o que é o século perdido, né? Que ele, né, o Vegapunk acredita que o século perdido foi um momento onde 20 reinos, né, se juntaram e enfrentaram um reino desconhecido, um reino esquecido pelo tempo, né, apagado pelo tempo, né, pelo próprio governo mundial. Que o resultado desse conflito acabou surgindo o próprio governo mundial, né, que a gente sabe que o governo mundial foi a junção dos 20 reis, que mais tarde 19 desses reis se tornaram os Tenryubitos, né, enquanto só um que acabou não se tornando Tenryubito, que acabou voltando para o mundo humano, vamos dizer assim, né, que são os Nefertari, né? Que até então isso não tinha sido, né, não é nem uma revelação, tipo, até porque ainda é uma suposição do próprio Vegapunk, né? Só que a questão é que o Vegapunk, ele cita, né, o próprio professor Clover, né, que é o professor lá que ensinou sobre a história para arqueologia, história para Robin, né, e tudo mais. E ele contando para Robin que o conhecimento, toda a luta do pessoal de Ohara não foi perdido, né? Porque o pessoal de Ohara, eles conseguiram salvar, né, os livros que eles tinham, todo o conhecimento que eles tinham adquirido, conquistado até então, depois do ataque do Buster Call, né, da marinha. Alguns gigantes de Elbaf, eles recolheram esses livros, né, todo esse conhecimento que Ohara tinha produzido, né, e eles levaram para Elbaf, né, a pedido no comando é dito até então que é do gigante cheio de ataduras, né, que provavelmente é Sol, né, não tem outra pessoa a não ser, né. Né? Acho que chega a mostrar uma silhueta só, né? Basicamente é o Sol, né? E o próprio Vegapunk diz que ele aproveitou, né, dessa questão, e ele foi até para Elbaf e ele leu os livros, todo o conhecimento produzido por Ohara, então ele sabe de todos, ele continuou, né, as pesquisas de Ohara, né, sobre os poneglyphs, sobre a história do século perdido, né. Então, cara, é muito da hora porque a Robin, e ela por causa disso, ela teve a vida de merda que ela teve por causa desse momento, né, por causa delas saber do conhecimento que até então os pesquisadores de Ohara tinham até esse momento, e ela saber ler os poneglyphs, né? E ela saber que o conhecimento deles foi passado além e foi continuado a pesquisa deles, né? Tipo, pra ela foi, acho que um dos momentos mais fodas da vida dela, né? E, tipo, também foi a alegria de saber que o Sol tá vivo ainda. O Sol tá vivo também. Tem isso também. E também a gente consegue perceber nesse momento que, como a pesquisa do século perdido, a pesquisa dos poneglyphs é proibido pelo governo mundial, a gente começa a perceber nesse momento que, lembrando que o CP0 tem a missão de matar o Vegapunk, nesse momento a gente percebe que é por esse motivo que Vegapunk vai ser morto, né? Tipo, a missão dele de ser morto, né? Por conta dele estar pesquisando sobre o século perdido, ter continuado a pesquisa do pessoal de Ohara. A questão é, como que vazou essa questão dele estar pesquisando sobre o século perdido? Porque para eles saberem, alguém tinha que dedurar o Vegapunk, né? Bom,
E aí a hora que fica paia. Por quê? Porque assim, de bate pronto, quando ele fala que alguém traiu, alguém vazou, já se formula algumas suspeitas. E assim, até o Shaka faz as suspeitas dele lá e tal. Ele acha que poderia ser a Lilith ou a York. Aí fica enrolado pra caramba a Egghead nessa parte. Bem por causa do plano da York. Mas, ai cara, eu acho desnecessário, sabe? É legal depois. É legal porque daí ele mostra como foi o plano dele, não sei o que. Mas esse começo é muito lenga-lenga. Tem tanta coisa pra acontecer. Eu sei que ele precisa começar um pouco devagar, né? Tem que fazer todo mundo entrar no clima do arco e tal. Mas demorou um tanto demais. Lembrando também que, pelo fato do Vegapunk ele ter uma fruta, uma Akuma no Mi, que é a Nomi, que ele dá o poder da pessoa memorizar ilimitadamente qualquer coisa. Então, como um pesquisador, um cientista, tipo, eu acho que é o poder perfeito, né? Só que o único problema é que a cabeça dele, o cérebro dele não para de crescer, né? Ele tem o maior cérebro do mundo, literalmente. Tem o maior cérebro do mundo. Aí, como a cabeça dele acho que tava ficando num tamanho já meio inconcebível, né? Tipo, ele acabou... Acho que ele literalmente cortou a própria cabeça e utilizou como se fosse um terminal hardware. Tipo, o Punk Record um servidor, basicamente, né? Um pedaço do cérebro dele que continua crescendo. E é tipo, ele transformou a cabeça dele num servidor, né? Basicamente. Conectou a ilha inteira na cabeça dele. Até os próprios... os satélites, né, os Vegapunk satélites, eles, uma vez por dia, eles têm que se conectar com o servidor, que no caso é o cérebro, né, para eles dividir as experiências, né. Para eles baixarem as informações do cérebro dele e passarem a deles pro servidor também, né. Basicamente, quem tem referência do Naruto, ele é o clone das sombras do Vegapunk, basicamente, né. Aí também é revelado nesse momento que a Bonnie, né, ela quer matar o Vegapunk de qualquer jeito, né? Porque a Bonnie acusa o Vegapunk de ter tirado a humanidade do Kuma, né? Que o Kuma, ele acabou se tornando um ciborgue e ele acabou perdendo a humanidade dele, né? Bom, ela tá certa, mas assim, ela também tá errada. Depois a verdade... A verdade jogada na cara dela é cruel, mas, né? Ele ainda tenta explicar pra ela, né? Porque que na verdade quem queria que isso acontecesse não foi a própria Kuma, né? Só que ela não quer acreditar, né? Porque, tipo, como assim que meu pai não iria me abandonar, né? Tipo, eu não faria isso. Né? Aí o Vegapunk também, ele tem um momento, ele para, olha pro Luffy e fala: você me leva com você, né? Vou aproveitar que você tá aqui e me leva junto com você também. Tipo, tem gente querendo me matar, eu quero, então me leva. Basicamente é isso. Gostei de você, tio da maçã. Pode deixar, vou te levar. Pode vir. Aí no final de um dos capítulos mostra o Kuma, que ele tava com os revolucionários, né? Que os revolucionários resgataram o Kuma do Maria Joa, né? E depois que eles invadiram Maria Joa, o Kuma tava com os revolucionários, aí o Kuma de repente começou a se mexer, né? Ele escapou ali dos revolucionários e começou a voar. Saiu bem louco correndo. Só foi isso, né? Tipo, acabou o fim do capítulo, começou outro capítulo, tipo, não se falou mais no Kuma de novo. Apesar que vira e mexe vem voltando com o passar dos capítulos. Aí nessa o Luffy tá lá, conversou com o Vegapunk e tudo mais, né? Aí o Vegapunk mandou o Luffy ir pro laboratório dele, né? Pro Lab Phase, né? Só que no meio do caminho o Luffy se encontra com o Lute, né? E eles começam a lutar. Que o Lute, ele não consegue, né, cara? Porque veja bem, o Crocodile, quando ele encontra o Luffy depois lá de ter sido preso e tal, ele fala, Sashiburi-dana, Mugiwara. E ele ajuda o Luffy, né? Agora, o Lute não. O Lute quer sair na mão com ele. Ele não cansa de ser humilhado. E a evolução do Luffy foi absurda, né? Se você for ver bem, né? Porque, tipo, o Lute evoluiu pra caramba. E ele até despertou a Akuma no Mi dele, né? Mas, tipo, ele não dá pro saco pro Luffy, né? Em nenhum momento dessa luta parece que o Lute tinha chance.
Aí nessa, enquanto o Vegapunk já tinha chegado no laboratório, né, ele repara na luta do Luffy contra o Lute, né? E ele repara que o Luffy tá utilizando, né, o poder da fruta do Luffy, né? Aí ele pergunta pro pessoal ali do Chapéu de Palha, mas qual que é o poder do Luffy lá, não sei o que. Eu não lembro quem que fala, não lembro se é o Sop que fala, né? Ah, acho que é a Nami que fala. A gente sempre escutou que o Luffy falou que é o Gomu Gomu no Mi, né? Mas, tipo, Aí ele fala, mas essa fruta nem existe. Não existe, né? Tipo, e as características dos poderes que o Luffy tá utilizando é muito parecido de um deus, que é o deus do sol Nika, né? Que era muito reverenciado por escravos, por pessoas que sofriam muito, né? Que era, tipo, que despertava uma grande... que utilizava de muita brincadeira e felicidade pra lutar, né? Pra lutar, e que era um deus que ninguém se lembrava, ninguém sabia de quem que era, porque foi apagado da história. A fruta do guerreiro da libertação, né? Aí ele mete uma revelação como que surge as Akumas no Mi, né? Que as Akumas no Mi basicamente surge do desejo das pessoas, da humanidade. Então, tipo, se existe hoje uma Akuma no Mi de jaqueta... Entendo. Alguém já quis ser uma jaqueta. Mas tava lá aquele lenga-lenga e tal. E de repente, pá! As Akuma no Mi surgem do desejo das pessoas. Porra! Não, eu compreendo, cara. Quem nunca quis ser uma jaqueta? Mas, tipo, faz sentido, por exemplo, existiu uma fruta do Deus do Sol Nika, porque essa fruta surgiu por conta do desejo de muitas pessoas, né, principalmente de escravizados e tudo mais, da existência desse Deus, né, do Deus do Sol Nika, né. Por isso que existe uma fruta poderosa do Hito no Mi modelo Nika, né? Só que a gente vai parar pra pensar nas outras Akumas no Mi, né, aí, tipo, tem a fruta da separação, que é o do Bug, né? Não, mas a do Bug, cara, ela é legal. Tipo, ele consegue separar o corpo dele e tal. Eu tava vendo um negócio. Pô, se ele consegue separar todo o corpo dele, então, tipo, o despertar do poder dele, ele conseguiria separar outras coisas, né? Tipo, além do corpo dele, né? Então, se ele conseguisse separar, por exemplo, o átomo, ele conseguiria causar uma fissura nuclear, tá ligado? Aham, seria um bagulho absurdo. Mas assim, sabe que outra fruta que é nada a ver? A da Álvida. Ah, da pele lisa? Aham, alguém quis muito ter a pele lisa. Nossa, entendi. A pessoa superou os produtos ali da Natura, da Boticário e criou um poder pra isso. No anime já é ridículo o poder dela, cara. Na série ficou mais ridículo ainda, né? Na série eles levaram ao extremo, né? Literalmente a pele dele fica lisa, né? Só isso também, né? A atriz emagreceu de verdade pra fazer, sabia? Emagreceu de verdade. É a coisa mais surpreendente. Aí aparece o Sentomaru também, né? Que ele é um dos guardas do Vegapunk, né? E o Vegapunk pede pra proteger ele, né? Mas proteger de quem? Do Chip Zero. Ué, mas Chip Zero não é nosso aliado? Mas eles estão querendo me matar. Então me protege. Só que o Sentomaru se fode também, né? Nessa, né? Porque o Sentomaru só apanha, né? Ele toma... Só chegou só pra apanhar. O Hangyaku? Não é esse. Ele toma o Shigan com todos os dedos. Eu não lembro como é que é o nome. Mas no fim das contas o Lute não dá pro gasto pro Luffy, né? Sabe quem também não evoluiu? Quer dizer, evoluiu pra caramba, mas é que o Zoro evoluiu muito mais, né? O Kaku. O Kaku fala, o navio dele está aqui, vou destruir. O que dá a se entender que o Lute e o Zoro estão no mesmo nível, né? Então, tipo, acho que o Kaku não dá nem pro bico pro Zoro, né? Eu, na época, defendi o Zorão e vou defender de novo. E eu acho que o Zoro é muito mais forte que o Lute. A luta dos dois só vai demorar porque precisava que demorasse. Acho que o Zoro tava testando suas próprias habilidades ali e daí tava muita confusão, ele não sabia bem o que ele precisava fazer. Ele tava ativado, né, que ele usa agora, né, o poder do hack do rei nas espadas agora, né, que quando ele tá ativado ele começa a sair aqueles raios da espada, né? Aí começa o Chapéu de Palha, eles começam a observar os serafins, né? E eu acho que o Frank percebe que um dos serafins utiliza o poder da Akuma no Mi do Sr. Pink, né? De mergulhar, do Jinbe, né? Que ele mergulha no chão, né? Ele já fica desesperado, né? Porque, pô, é o brother dele. O único jeito de alguém conseguir utilizar o poder da Akuma no Mi de outra pessoa é, tipo, aquela outra pessoa morrer, né? É. Aí o
do Vegapunk explica pra gente, né? Que na verdade os Serafins são clones. Eles são clones dos Chichibukais, né? Utilizou sangue lunariano também pra poder desenvolver esses clones, né? O sangue dos Chichibukai e dos lunarianos para desenvolver os clones e tudo mais. Ele também utilizou os poderes de Akuma no Mi de outros usuários de Akuma no Mi também, né? Aí explica, né? Tipo, ele consegue desenvolver Akuma no Mi artificiais do tipo Zou. O tipo Logia, ele tem mais dificuldade de produzir, né? Então ele meio que não faz. Aí os Paramecia, ele consegue pegar o sangue do usuário, né? Colocar nesses clones, aí transformar no Green Blood, né? No sangue verde, para eles poder conseguir utilizar o poder das Akumas no Mi, né? Por exemplo, o Serafim do Jinbei, o clone do Jinbei, ele utiliza o poder do Sr. Pink, né? Tem o próprio Serafim do Kuma, que ele consegue utilizar os poderes do Kuma, né? Não quer Niku no Mi? É isso? Eu esqueci o nome agora. Não é? Nikyu no Mi. O do Mihawk usa a do número 1. Usa do Mr. One e o próprio da Boa Hancock usa do próprio poder da Boa Hancock, né? Cara, esse cara é muito louco, né? O Vegapunk. Cara, ele fala que a cópia da fruta do Kaido foi um completo fracasso. Mas os poderes eram igual, ele faz azul. Mas a cor rosa. Então... E no meio de tudo isso, a Bonnie tá lá, chegando onde ela não deveria chegar. Quer dizer, não é bem que ela não deveria chegar, mas o Vegapunk queria evitar que ela chegasse. Que o poder do... Eu nunca entendi direito o poder do Kuma, né? Mas tipo... Ele consegue repelir as coisas, né? Ele tem patas de gatinho. Ele consegue repelir as coisas. Ele repele dor, ele repele outras coisas e ele repeliu memória, né? Ele conseguiu separar uma parte da memória dele e conseguiu meio que... Tipo, ele conseguiu separar a memória dele, basicamente. Tipo, fez guardou uma memória dele lá no cantinho ali, tá ligado? Meio que isso, né? Mas é que aquilo lá basicamente era um teste, né? Era pra ver se dava. Daí deu. Daí ele guardou justamente pra mostrar pra Bonnie, né? Aí tá todo mundo na Frontier Dome, né? Que é que é onde fica o laboratório do Vegapunk, né? Todos os chapéus de palha estão ali, né? E tipo, ninguém consegue subir, né? Por conta do sistema de segurança do lugar, né? Desse lugar. Por causa que se você tentar atravessar, você vai levar um laser na cara, né? Só que tem um momento que acaba sendo desativado por um momento ali, sem que ninguém tenha desativado, né? O Lute, o Kako e a Stussy, eles aproveitam desse momento e eles conseguem invadir o lugar, né? Mas eles conseguem reativar de novo o sistema de segurança ali, meio que ativaram, mas não ativaram, fica meio problemático ali, né? Mas eles começam novamente a desconfiar que alguém esteja ali atrapalhando as coisas ali. Aí tem um momento que o Kako e o Lute eles encontram, né? O Zoro, né? E eles começam a lutar. Aí o Kako e o Lute começam a lutar contra o Zoro, né? Antes, o Vegapunk ele tinha pedido ajuda pra alguém, né? Pra poder pra ajudar ele a escapar. Mas de quem? Não foi falado quem. Aí a gente descobre nesse momento, né? Que é a Stussy. Que a Stussy começa ela é uma vampira e começa a sugar o sangue do... Ela aplica alguma coisa neles, né? Tipo, ela morde... Aplica alguma coisa? Isso que dá a entender, porque eles ficam meio paralisados. Ele fica meio paralisado, né? Então a Stussy acaba traindo, né? O Lute e o Kako, né? É revelado que ela é uma clone, né? Que é uma das primeiras clones que o Dr. Vegapunk desenvolveu, né? E que ela tava trabalhando no Chip Zero e tava meio que infiltrado no Chip Zero, né? Mostra também o Kuma, que tinha escapado dos evolucionários, indo novamente em direção à Red Line, né? Chega uma hora que ele até bate no paredão da Red Line ali, começa a causar uma certa confusão ali, né? Tá voando igual uma barata voadora, né? Sem plano de voo. Só plau. Cara, e tem um momento maravilhoso, cara. Tem um momento maravilhoso aqui que mostra o Kid chegando em Elbaf. Achando que tá valando, né? Não, ele tá grandão, né? Não, eu derrotei a Big Mom. Quem que é Shanks? Eu derrotei a Big Mom, caralho.
Tá ligado? Corta pro Kid só empurrando e dando uns golpes que batia e não causava dano nenhum. Mas tá bom, ele derrotou. Quem que é Shanks, né? O Shanks. Eles deram os Poneglyphs pro Shanks, né? Deram a luta mais rápida do anime, né? Porque, tipo, ela só aconteceu na cabeça do Shanks, inclusive. Porque foi tudo haki da observação, ele não deixou o Kid fazer porra nenhuma. Ele vai lá e dá um Kamusari nele, destrói o navio do Kid junto e pra tripulação dele não morrer, eles entregam tudo. Primeira vez que o Shanks dá um golpe nomeado, né? Aham. E o Kamusari era um golpe do Roger, né? Que inclusive só o Shanks dominou da tripulação toda. E tipo, que o Kid ele ia causar um grande estrago, né? Por conta dos vários navios que estavam ali em Elbaf. Ele ia causar um certo estrago ali, só que o Shanks, ele previu, né? Por conta do hack da observação dele, e ele, tipo, não deu nem tempo do Kid contra-atacar, né? Tipo, já era Kid, né? Basicamente, né? A gente não sabe se ele chegou a morrer, né? Mas, porém, contudo, todavia, o não navio apareceu dele tá destruído, mais. o bando tá destruído, tá, tipo, foi uma derrota e foi uma destruição total do bando do Kid, né? E também temos um momento que o Sr. Garp, ele vai resgatar o Gobi, né? Ah, primeiro a gente tem o Helmepo ali chorando pra todo mundo, pedindo ajuda, né? Chorando por alguns novos personagens que aparecem ali do pessoal da Marinha, né? Que acho que boa parte ali eles são parte da Sword. Né? Uhum. E aí sim, temos o Garp mostrando por que ele era o antigo herói da Marinha. Eu acho legal, tipo, por causa que ele não é um momento ali, tipo, só mostra que o Garp foi atrás, mas, tipo, trazer essa parte do resgate do Kobe, né? Porque nesse momento o Barba Negra ele não tá na ilha, né? Porque a gente viu que ele foi atrás da Bo Hancock, depois ele foi atrás do Law e tudo mais. Então só os subordinados dele que tá ali tomando conta da ilha, né? Do Hachinosu. Mas assim, só os subordinados dele, mas entre eles tá o Kuzan, né? Então não é pouca bosta. O Kobe tinha sido sequestrado, né? Depois do conflito com a Bo Hancock e tudo mais. E mostra o Kobe ali tentando fugir, né? Tipo, tentando ajudar algumas pessoas ali que estavam presas ali em Hachinosu e tudo mais. Aí tem um momento que o grupo ali do Garp chega e começa, né? A tentar ajudar, encontrar o Kobe pra resgatar o Kobe, né? Aí temos o... Puta que pariu, cara. No anime é foda, mas no mangá é muito foda também. O Galaxy Impact. Nossa, é foda mesmo. Caralho. Caralho, tipo, com soco. Cara, o Garp, ele é só hack, né? Tipo, ele não tem poder nenhum, né? Ele é só hack. E legal que o saco de pancada dele é um navio, né? Navio de guerra, né? Não, e o bom que ele fez o Kuzan treinar assim também. E o Kuzan tem mais a fruta foda, né? Então, fora do normal. Ele, tipo, já chega causando destruição e tudo mais. Só que, tipo, o Garp, ele sofre alguns danos, né? Porque o próprio... É Shiryu? Não é Shiryu, né? O Shiryu não tá lá, não. Shiryu... Não, tem um momento que o Shiryu dá uma... É o Shiryu, né? Que ele dá uma... Tem um momento que dá uma estocada no Garp. Não tem? Uma espada. Agora o senhor me deixou confuso. Que pra mim ele lutava com o cara não, da ele ilha. Tá lutando com o Kuzan. Então, mas pra mim ele lutava com o cara
que tem a fruta da ilha, né? Contra o Kuzan. Não lembrava do Shiryu. Tem um momento que ele leva uma espadada desse cara. Shiryu da chuva que tá com a fruta da invisibilidade. Mas tem a luta, né, contra o Kuzan, e, tipo, é uma luta meio agridoce, né, vamos dizer assim, por causa que o Kuzan, ele é meio que o primeiro, né, o discípulo pupilo do Garp, né. Aí depois que o Kuzan saiu da marinha, tudo por conta do conflito contra o Akainu e tudo mais, né, e, tipo, o Kuzan, cara, eu fico pensando, o Kuzan, ele tá perdido. Então ele é meio perdidão, né, na verdade, né? Porque ele se aliou ao Barba Negra, muito por causa que o Barba Negra chamou ele, né, pra passar a fazer parte do bando dele e tudo mais, aí o Kuzan, mas por que eu iria fazer parte do teu bando? A gente não tem nem... Tem nada aí em comum. O Barba Negra fala, cara, você não entende como que funcionam os piratas, né? A gente forma um bando, só que cada um com o seu próprio interesse, com o seu próprio objetivo a gente forma o bando. E se você quiser seguir pelo seu caminho, você tem a liberdade total de seguir o caminho. E se os nossos objetivos meio que se cruzarem e ser meio que iguais, a gente forma essa aliança aqui, né? Aí ele entrou nesse bando, né? No bando do Barba Negra, mas eu fico pensando, cara, ele tá mais perdido que segue um tiroteio, tá ligado? Porque, tipo, a gente sente que não tá feliz lutando contra o Garp, né? Mas ele tem algum objetivo de tá lá, cara, porque não é possível. Então, cara, qual que é o objetivo dele, tá ligado? Uma coisa que eu não sei, por exemplo, tem as Sword, né? Que as Sword são formados por pessoas da Marinha que já meio que entregaram o pedido de demissão, né? Então meio que eles não respondem à Marinha, né? Tipo, se a Marinha impedir que eles façam alguma coisa, eles não são obrigados a seguir as ordens da Marinha, né? Mas mesmo assim, tipo, a Marinha pode descartar eles a qualquer momento, né? O próprio Kobe faz parte das Sword, o Garp faz parte das Sword, o X-Drake, né, faz parte das Sword e os outros ali que foi ajudar a resgatar o bando ali. Será que o Kuzan fazia parte das Sword? Não é falado até então. Não é falado. Acho que não, mas uma coisa que é incerta, a gente não sabe em que momento a Sword foi fundada, né? Se ela, tipo... então. Se ela surge depois do Kuzan sair da marinha também. Porque você vê que são todas pessoas que não concordam com o jeito da Akainu, né? Que não concordam com a Marinha em si, né? As atitudes da Marinha, né? Tipo, eles acham que a Marinha era pra proteger as pessoas, não o que a Marinha faz, né? Que é dominar as pessoas. Então. Mas aí eles estão lá nessa luta e tudo mais. Aí nesse resgate do Kobe, né? Eles resgataram também as outras pessoas, né? Que estavam, os inocentes que estavam também nessa ilha do Hachinosu, né? Que estavam fazendo trabalho forçados e tudo mais. E eles estavam fugindo, né? Pelo navio de guerra e tudo mais. Só que o cara que tem o poder, o Akuma no Mi da ilha, né? O poder da ilha. Ele ia atacar, né, esse navio, tipo, é uma mão gigante, maior que o navio, e ia atacar o navio, né. Aí o Garp fala pra todo mundo, eu vou atrapalhar o cara que tá atacando, o Kobe destrói a mão, o príncipe lá, que é um dos aliados ali, ele não deixa que os escombros acertam as pessoas, né? E o Helmepo não deixa que atrapalhe nem o Kobe, nem o príncipe. Aí tipo, beleza, a gente vai. Aí todo mundo pergunta, mas o Kobe, você vai conseguir destruir a mão? Tipo, nem a gente tá esperando. Aí o Kobe, eu não sei, mas acho que dou um jeito aqui. Tô esperando o senhor falar do Honestic Impact. Foi muito legal a animação. Aí, tá beleza. Aí a gente vê o Kobe pulando, a gente vê os flashbacks, né, do Kobe falando que... O Helmepo, né, falando pro Kobe, né, falando pro Garp, né, que além dos treinos que o Kobe tinha com o Garp, ele continuava treinando, né, ele fazia treinos por fora. E os treinos por fora que ele fazia era o mesmo que o Garp fazia, né? Que era usar o barco de guerra de saco de bancada, né? A gente tem o golpe, no momento do golpe do Kobe. E é legal porque Kobe, né? O Kobe, ele é tipo assim, ele é puramente o Garp jovem. É apenas hack e sentimentos.
Sentimentos. Isso aqui é o Honest Impact, é o impacto honesto, tá ligado? Tipo, é um golpe perfeito, é um nome perfeito pro Kobe, tá ligado? Por causa que o Kobe, ele é o mesmo personagem dos primeiros dos primeiros capítulos do One Piece, tá ligado? Só que, tipo, agora ele teve um upgrade do caralho de força, né? Só que em personalidade ele é a mesma pessoa, tá ligado? Ele não, tipo, ele não mudou muita coisa. Ele, inclusive, esteve na guerra, mas isso não fez com que ele mudasse muito a perspectiva dele sobre o mundo, né? Acho que é por isso que ele faz parte da SWORD, cara. Então, porque teve esse momento também, né, que ele enfrentou o Akainu, né, na Guerra dos Maiores, né, que ele acabou sendo salvo até pelo Shanks, né, que ele se mostrou contra aquela atitude do Akainu, né, porque o Ace já tinha morrido, né, todo aquele conflito ali tava matando pessoas, tanto da marinha quanto parte dos piratas ali, aí tipo, por que pessoas continuam morrendo mesmo depois que o objetivo foi finalizado, né, aí tipo, toda essa filosofia dele de justiça ali, que ele tá vendo que a Marinha tava meio deturpada, ele continua até agora, né? E por isso que ele realmente faz parte das SWORD também, né? Aí eles conseguem resgatar o Kobe, eles conseguem escapar, só que o Garp fica pra trás, né? Acaba ficando pra trás, né? Só que aí, tipo, até então a gente nem fica mais sabendo do Garp, né? A gente só ficou que ele ficou raptado ficou preso ali com os pessoal do bando do Barba Negra, né? A conclusão da luta eu acho que é só depois do flashback, né? Uhum. Que, tipo, nesse momento a gente... tá, ele vai dar um jeito de sair, ele tá ferido. Mas, pô, o cara... ele meteu um socão aqui muito bravo. Não dá pra gente desacreditar dele. Aí a gente voltando lá pra Egghead, o Kizaru tá chegando, né? Junto com um monte de navios, né, pra atacar e invadir a Egghead. E junto com o Kizaru tá o São Saturno, né, um dos Goroseis, né. Acho que é a primeira vez que a gente vê um Gorosei fora do Maria Joa, né. É a primeira vez mesmo que não tá os 6. Quer dizer, que não tá o Conselho dos Anciões, então ele tá sozinho e ele não está em Maria Joa. Aí o Vegapunk, ele tá sumido, né, porque a Bonnie tentou matar ele, né, literalmente tentou matar ele. Aí só que teve todo aquele rolo lá, que ela acabou encontrando as memórias do Kuma e tudo mais. E mostra, nessa de procurar o Vegapunk, um dos satélites é atacado. Aí fica nesse mistério de quem que é o traidor, né. Primeiro é o Pitágoras. Destrói o corpãozão dele, fica só a cabecinha, né? O legal é as referências que o Oda traz. Eu não sei dos outros, eu sei de duas referências, né, que o Oda traz. Que é o Pitágoras, né, que é uma referência a uma série de tokusatsu infantil que tinha, né, uma série japonesa de tokusatsu, que era um robô, e o próprio Atlas, que é uma referência a Astro Boy, né? Toda a referência de Egghead é meio que Astro Boy, né? Até o pé que eles usam, a botina que eles usam lá, a bota que eles usam lá, é muito parecido com o pé do Astro Boy, né? Então, tipo, tem todas essas referências que são bem legais. Aí tem um momento que a gente descobre a Vivi tá com Morgans, né? A gente não entende o contexto ainda, né? Mas tá o Apple e a Vivi com Morgans, né? Tipo, do nada o Apple, tá ligado? É muito aleatório. Depois vai falar, né? O que o Apple tá lá? O Apple é muito aleatório, o Apple, porque o Apple começa como um personagem que ele era o rei de Drum, né? E que ele tava voltando do reino, depois de ter fugido do Barba Negra, quando eles atacam o Drum, né? Aí o Luffy espanta o Apple, né? Ele expulsa o Apple. Aí o Apple, ele fica meio vagando por aí, né? E aí ele começa a produzir brinquedos, né? E como ele começa a produzir brinquedos, ele fica muito rico. E ele aí ainda descobre que o material que ele produz, né, por conta do poder dele, ele produz um novo tipo de matéria, né, tipo um novo tipo de ferro. E ele ficou muito rico por conta disso. E ele casou com a rainha de um reino. Aí ele funda o Drum Sombrio, é isso, né? É. Aí, tipo, esse reino, ele se torna rei de novo, né? Ele tem o direito de ir pra Reverie, por ser o rei desse reino. Cara... Aí, tipo, de repente ele... Você veja muito aleatório esse Apple, como eles são muito preconceituosos com os homens peixe, né? O Apple ali, em menos de um ano, ele funda um reino e consegue direito de ir pro Reverie. Os homens peixe precisaram de uma briga ali que levou centenas de anos, né? Pra chegar lá e ser maltratado ainda.
Não, a própria princesa lá, Princesa Sereia lá, ela é atacada 2 vezes, né? Aí, do nada, né, eles já tinham pegado a autoridade dos Serafins, né? Os Serafins não estavam mais atacando o bando, né? Todo mundo ali. Aí, do nada, os Serafins começam a atacar, né? O Serafim ataca York, ataca... A Serafim da Hancock ataca York e ataca a Nami? O Frank. O Frank, ataca o Frank. Aí o Serafim do Jinbe ataca a Nami e o Sanji, né? Aí tem o Serafim do Kuma e do Mihawk, que ataca o Luffy e o Zoro, né? Que eles estão guardando o Lute e o Kako, que eles estavam presos, né? É muito engraçado. A hora que o Lute e o Kako falam, vocês precisam soltar a gente pra ajudar vocês. A cara que os dois fazem, tipo, a gente precisa. Claro! Ótima ideia, por que não? Não, mas eles, no fim das contas, eles começam a ajudar, né? Porque, cara, se não fazer aquilo, a gente também vai morrer, né? Meio que isso, né? Aí o Kako e o Lute são soltos, né? Eles começam a lutar, né? E esses Serafins têm todas as características de Lunariano, né? Que foi mostrado com o King, né? Que eles têm tipo um fogo nas costas e uma asa negra, né? E eles, quando tá com fogo aceso, basicamente eles ficam invencíveis, né? Ninguém consegue atacar eles e tudo mais. Aí eles estão lá atacando afinco todo mundo ali, né? Eles não conseguem causar nenhum dano nos Serafins. Aí o Zoro fala, ele parece muito com o King, né? Que eu lutei lá em Wano, que quando tá com fogo aceso e tem o coisa branco, eles não tem como acertar ele, né? Não tem como infligir algum dano nele, né? Horas da luta rolando. E ele repara em todas as características que estavam escancaradas na cara dele, né? Aí vai de volta, né, pro Vegapunk, né, o Shaka encontra o Vegapunk, né, que tava sumido, e eles encontram um depósito ali que tava cheio de pessoal do Cypher Paul, né, do Chip 5, Chip 7 e Chip 8, né, que eles tinham, há um tempo atrás, eles estavam investigando o Vegapunk, né. Todo mundo que foi pra Egghead pra investigar por algum motivo, né, Só que, foi dito depois que eles desapareceram, né, depois dessas investigações em Egghead. Só que o Vegapunk não tava sabendo desses sumiços, né? O Vegapunk chegou lá e descobriu essas pessoas estavam presas ali, estavam morrendo de inanição, né, de fome e tudo mais. O Shaka também chegou lá e conseguiu encontrar o Vegapunk e tudo mais. Aí de repente o Shaka é morto, com um tiro na cabeça, né? Aí quem é, no fim das contas, era a própria York, né? Só que, faz sentido ser a York, porque a personalidade da York, do Vegapunk, é a de desejo, né? Uhum. Não é só de comer, não é de gula. Se fosse de gula, tudo bem, mas a característica dela é desejo. Então, ela tem outros desejos também. De poder, até porque depois é mostrado que ela fez um acordo com os Goroseis, né? Ele entregaria o Vegapunk, que foi ela quem contou para os Goroseis que o Vegapunk estava traindo, fazendo as pesquisas dos Poneglyphs do século perdido, em troca dela de transformar ela num Tenryubito, né? Dela se tornar um Tenryubito, né? Então, faz sentido ela ser a traidora, né? Muito lenga-lenga pra isso. É isso. Mas tá bom, né? Tá bom. Você achou que teria sido mais interessante se fosse outro satélite? De repente fosse o Shaka, tá ligado? Então, que o Shaka, ele parecia com aquela máscara, ele tinha um ar mais não sei. Teve um momento que eu achei que era o Shaka, tá ligado? Quando eu tava lendo. Que os outros pareciam muito bestão, tá ligado? Todos eles. O Pitágoras era muito bestão. O Edson também tinha um cara muito de bestão. O Atlas parecia mais inocentão. O Atlas era mais nada a ver, na minha opinião. Dando soco nas costas. A própria Lilith, tá ligado? Eu achava ela meio... Apesar dela ter, vamos dizer, aspectos mais de ser sacana e tudo mais, só que, eu não achava ela tão, assim, com essa cara de ser traidora, tá ligado? Pra mim, poderia ser ou ser a York ou ser o Shaka, né? Ai. Nesse meio tempo das coisas acontecendo em Egghead, voltamos pra luta do Law contra o Barba Negra, né? Que o Law acaba perdendo essa luta, né? O navio do Law acaba sendo destruído. O navio não, né? O submarino, né? Do Law acaba sendo destruído, né? Beppo acaba tendo que salvar o Law e eles fogem, né? É nessa hora que a gente descobre que o Chopper é o traficante de drogas, né?
Traficante de droga. Ele, tipo, fez uma adaptação do... Ele fez, das pílulas dele isso, com... é tipo com uma... forma É Sulong. tipo uma Rumble Ball, né? Que a Rumble Ball é basicamente pra extrair o poder lá do Monster Point. Mas no caso do Beppo é pra extrair o Sulong. A gente não sabe qual é o efeito colateral que isso vai ter, né? Já tem efeito colateral naturalmente o Sulong, né? Ainda fazendo isso artificialmente ainda, né? Mas, tipo, aí a gente tem um momento que a gente percebe, cara, caralho. Os dois que tava com o Luffy se fuderam, né? O LOL e o Kid, né? Mas, basicamente, essa luta do LOL com o Barba Negra é muito massa. O que eu ia falar, basicamente, o LOL, ele lutou mais frente a frente com a Big Mom, que ele causou danos e tal. Mas ele também tinha noção que ele não era essa Coca-Cola toda, né, cara? Ele lutou porque ele não tinha como fugir ali naquele ponto. E o Barba Negra, ele realmente, tipo, ele não é um cara que a gente não pode subestimar, né? Uhum. Aí, temos um momento que o Sabo, ele chega na ilha de Kamabaka, onde os revolucionários estão, né? Ele chega com alguns habitantes de Lulúzia, né? Também no navio dele. E a gente é colocado a par de todas as coisas que aconteceu com o Sabo, né? Desde que ele foi pra Reverie até o momento de Lúzia, né? Depois que Lulúzia foi destruído, né? Aí a gente descobre, né? Todos os acontecimentos do Maria Joa, né? Que os objetivos dos revolucionários de ter ido invadir a Maria Joa era dois objetivos, né? Um era de destruir o armazém de comida, né? Do Maria Joa, né? Cara, isso foi genial, cara. E também resgatar o Kuma, né? Que eles estavam na mão dos Tenryubitos, né? A questão deles atacarem o comida dos Tenryubito, cara, é muito foda, porque o Tenryubito, como eles moram num lugar muito alto, eles meio que dependem de transporte de alimentos, que transporta alimentos lá pra cima, né? Uhum. E levando em conta que eles atacaram também outros lugares de distribuição de Maria Joa basicamente, os Tenryubito basicamente vai passar fome, tá ligado? Isso é maravilhoso. Uhum. E assim... Isso é muito genial, tá ligado? E é um bagulho que eles nunca passaram, então pra eles é o extremo. Cara, é muito da hora você ver os Tenryubito reclamando. Cara, eu fui pedir lagosta ontem, mas não tinha lagosta. Mas como que nunca não tem lagosta pra eu comer? Tá ligado? Tipo, caralho, é muito genial, cara, o que eles fizeram. Tipo, eles não fizeram um ataque tão grande assim, na verdade, né? Mas, tipo, foi cirúrgico o ataque que eles fizeram. Eles acertaram os pontos estratégicos. É muito foda isso, cara. Fora que eles conseguiram resgatar o Kuma. Tudo bem que ele depois ele escapou, né, de novo, né? Mas é muito foda, cara. Só que o Sabo, ele ficou meio separado ali, né, do ataque, porque ele acabou, acho que por coincidência, acabou encontrando o Cobra entrando no salão ali junto com os Goroseis, né? E aí ele se esgueirou ali e ficou escutando a conversa, né, dos Goroseis com o Cobra, né, que o Cobra tinha pedido uma audiência com os Goroseis. E o Cobra questiona os Goroseis sobre o seguinte, porque a história do governo mundial, né, que são as 20 famílias, que essas 20 famílias se juntaram, formaram o governo mundial e tudo mais, e que os 19 deles alojaram em Maria Joa, né, para governar o mundo, tudo mais. Só que só uma família, um dos membros ali que voltou, né? Que no caso era Nefertari Lili, que o Cobra é descendente dessa Nefertari Lili, né? Nefertari de Lili, que daí ele pergunta qual que é o significado do D, né? Tem esse detalhe, né? E aí tá a questão, porque, tipo, tem toda uma explicação, né? Fizeram um trono, que esse trono, para que esses 20 membros não tivessem um poder maior que o outro, de ser igualitário e tudo mais, fizeram meio que um trono vazio, né, simbolicamente, mostrando que todos os 20 ali teriam poderes igualitários, né, não teria um dentro no trono, né. Só que nesse momento, o Imu, né, que a gente já tinha visto ele antes, né, que ele é quem comanda, que ele é quem comanda tudo, né, governo mundial e tudo mais, ele sentando no trono, nesse trono vazio, né, e o Cobra presencia isso. O Imu, ele começa a questionar o Cobra, né, por conta da Nefertari Lili. É porque ele fala, né,
que a Nefertari Lili tinha deixado uma carta pros descendentes dos Nefertaris, né? Que ele teria que passar essa informação adiante. O Imu questiona o Cobra. Nefertari Lili só cometeu um erro. Qual seria esse erro? O grande problema de toda a história que aconteceu na história é que os Poneglyphs se espalharam pelo mundo. Isso foi uma coisa muito ruim que aconteceu. A gente entende-se que quem fez com que os Poneglyphs se espalhassem pelo mundo, uma das causas provavelmente seja a própria Nefertari Lili, né? E a outra questão é, ele pergunta pro Cobra o que estava escrito nessa carta que foi escrita para os descendentes dos Nefertari, né? Pela Nefertari Lili. E o Cobra acaba não falando, né? Só que o Sabo intervém, né? Temporariamente ele acaba salvando o Cobra, né? Aí eles tentam fugir e tudo mais, só que o Cobra fala: mande essa mensagem pro Luffy e pra Vivi, né? Aí fala que a Nefertari, que os Nefertari também são D. Aí tem toda a questão do D, isso, tipo, até é dito que os D foi quem lutou contra esses 20, né? Esses 20, né? Isso foi isso que eu entendi. Que os D lutaram contra esses 20, só que os Ds atuais meio que, tipo, eles não sabem do objetivo dos D de 900 anos atrás, do século perdido, né? Só que a Nefertari Lili também é um D, e no caso a Vivi também, o Cobra também são um D. E mandou essa mensagem pro Sabo, né? Aí no fim das contas o Cobra acabou salvando o Sabo, né? Para o Sabo poder fugir, ele se sacrifica pelo Sabo e o Sabo consegue fugir, né? E são questões ali que eu não tava esperando, tá ligado? Tipo, tanta complexidade em One Piece sobre a questão de ter um governante maior ali que manipula tudo nesse mundo, tá ligado? E tem tudo ligado com o século perdido e as famílias também, né? Porque, tipo assim, então. o Imu já tinha aparecido, a gente, beleza, ele comanda tudo por trás, mas ter todo aquele juramento das 20 espadas e eles trazerem a família dos Nefertari de volta, porque, bom, Alabasta meio que, já acabou ali, não tem mais nada, né? A gente vê numa historinha de capa ou outra, mas em teoria não tá acontecendo nada demais. Mas não, tá acontecendo. Até então, o One Piece pra gente era, o Luffy quer se tornar o rei dos piratas, né? Mas, tipo, é um negócio muito maior do que só isso, né? Tá ligado? Atualização, hein? Turquia 1, Estados Unidos 1, Paraguai 0, Austrália 0. A Turquia foi decepcionante essa Copa, cara. De longe, o mais fraco do grupo. O Japão, cara, já não é mais uma surpresa, né, na Copa, mas, pô, o Japão tá muito bom essa Copa. Os melhores jogadores do Japão nem estão jogando e ele tá fazendo uns gols muito bonitos. Japão tá eu tô falando que o Japão tá sofrendo, cara, por conta dos desfalques. Tá, o jogo hoje era pra ter sido um pouco mais fácil. Então a gente volta pra Egghead e Kizaru chega, né? Os Kizaru junto com o São Saturno chega em Egghead. O Kizaru, com o poder dele da luz, né? Ele consegue atravessar o sistema de defesa ali de Egghead, né? E ele consegue chegar... Ele quase consegue matar o Vegapunk, né? Só que o Luffy não deixa, né? O Luffy começa a lutar contra o Kizaru. Que é uma luta foda, né? Nossa, é muito massa. Kizaru, né? Na hora que o Kizaru chega, o Luffy ataca o Zoro. Porque ele fala, porque agora o Kizaru chegou, a gente praticamente vai vencer. Vocês não têm chance contra nós dois. Ele ainda tenta atacar o Vegapunk, só que a Stussy não deixa, né? Ela acaba se colocando na frente do Vegapunk e acaba tomando o golpe. Uhum. Né? E o Luffy sofre, né? Contra o Kizaru, porque o Kizaru é forte, né? O Luffy leva uma pancada do Kizaru que destrói até o robô da Lilith, né? Cada aceleração, né? Velocidade da luz, assim, dar um golpe é muita velocidade. Aí o Luffy ele consegue voltar pra luta, ele dá um golpe bem impactante no Kizaru, né? O Kizaru começa a perder a consciência, só que aí, nesse momento, aparece um círculo demoníaco no chão e é dito que todos abaixo de vice-almirante não podem nem olhar, eles não podem nem olhar para aquela imagem. Aí aparece o São Saturno através dessa imagem em forma de aranha, uma aranha bem esquisita.
Pra você ter uma ideia, um soldado qualquer ali da marinha ali, ele olha pra ver o que tá acontecendo ali e leva um... ele perde a cabeça, né? Aí tem esse momento, aí o San Saturno aparece. É o primeiro momento que um dos Goroseis aparece e aparece em uma forma não humana, né? Tipo, mostra como um monstro mesmo, né? Uma monstro aranha ali, com chifre e tudo mais, gigantesco, né? E acaba o capítulo. E, cara, a gente sabe o que vai vir por aí, ô Luiz, e tudo mais. Mas você tava esperando essa forma dos Gorosei? Tá não, ixi. E, tipo, o outro detalhe, né, é que sempre que aparece alguém numa forma assim, mostra o nome da fruta. No caso dele, não tem nome de fruta, né? Não tem o nome de fruta. E você fica, que porra é essa? Ah, só mostra, tipo, que cada Gorosei, tipo, ele tem um Gorosei da ciência, né, que é o São Saturno, tem o das finanças, tem o acho que da agricultura, né, e, tipo, cada um tem meio que um aspecto diferente ali, né, no caso do São Saturno é da ciência, né, então, tipo, ele é meio que um cientista, né, ali naquele negócio, eu até falo depois dos experimentos que ele já fez durante a vida, mas Egghead, cara do céu, acho que é um dos... E estamos só no meio aqui, né? Tipo, a gente fez o quê? 34 capítulos, alguma coisa assim, 30 e pouquinho capítulos e, tipo, caralho, não teve respiro no Egghead. Tipo, a gente tava esperando, tipo, todo fim de arco, tem um meio que pelo menos 3, 4 capítulos de respiro e tudo mais, né? Mas isso não teve respiro, porque aconteceu muita coisa. E o Oda mostrou quase tudo que mostrou Teach, o Barba Negra, mostrou os outros Yonkos, né? O Bug, mostrou o Shanks, mostrou o Law se fudendo, mostrou o Kid se fudendo e, tipo, boa parte de Egghead, né? E fora os revolucionários do Sabo, né? O que eles estavam fazendo em Reverie, né? Em Maria Joa, né? Basicamente, caralho, ele virou o mundo inteiro. Tipo, fazia tempo que ele não dava uma atualização completa, assim. E isso é o começo da saga final. Esse é o comecinho da saga final, tá ligado? Mas foi isso, foi One Piece, senhores. Espero que vocês estejam gostando do One Piece. A gente tá chegando aos atualizados, né, do One Piece, né? Então, a gente não sabe o que vai fazer ainda, se vai fazer Elbaf ou se vai esperar Elbaf acabar também, né? A gente coloca alguma coisa no lugar, a gente segue com os episódios normais. E lembrando também que a gente não tem o costume de ler e-mails no One Piece, né? Então vocês terão mais uma semana de oportunidade para vocês mandar mensagem pra gente, nos mandar e-mail falando dos nossos episódios normais, falando do nosso Roman Cup. Como que tá o Roman Cup, gente? Estão gostando do Roman Cup? Do Roman Piece, do próprio Roman Piece também, comentem lá o que vocês estão achando. Críticas, elogios, a gente vai ler aqui durante o nosso episódio, beleza? Vocês podem mandar no próprio comentário do Spotify ou do YouTube também. E o Sr. Luiz aqui vai mandar as outras formas de nos mandar mensagens, Sr. Luiz. Então nós temos a forma mais tradicional, que é aquela com mais caracteres, que é o nosso e-mail, que é o romanpodcast23@gmail.com. Pode mandar o que quiser lá. Nós vamos ter as nossas redes sociais, que é o roman.podcast, o roman_podcast, que são o nosso Instagram e o nosso TikTok. Então meio paradinho, mas sempre que tem alguma coisa vocês vão ver lá nos stories a gente publicando, ou sempre que a gente tá preparando algo novo. Às vezes nosso massa editor tá lá publicando alguma coisa também. Então, pra quem gosta muito e quer apoiar a gente, também tem aqui no comentário o link do Apoia-se. E tem da comunidade aqui nos comentários também, se não estou enganado, né, massa? A comunidade também tá lá, a gente tá direto, a gente tá conversando, jogando conversa fora lá, que estão umas conversas bem da hora lá, com o pessoal lá. Lembrando, entrou lá, manter o respeito, né? Que sempre bom manter o equilíbrio ali, manter uma conversa saudável entre todo mundo ali, que acho que é o mínimo e
de uma conversa legal, que manter uma conversa legal e saudável que de pessoas ali. Mas então foi isso, senhor Luiz. Muito obrigado por senhor estar disponibilizado por mais uma semana, mais um episódio de One Piece. Sempre bom falar de One Piece. O One Piece tá chegando ao fim. A gente não sabe quanto tempo ainda vai demorar, mas, né? Já acabou de sair o trailer de... Estamos ficando órfãos já e nem acabou. Nem acabou. Acabou de sair o trailer do The One Piece. O que o senhor achou do character design dos personagens? Eu gostei muito de não terem deixado o Sop branco. Tinha esse medo. E eu gostei, assim, foi usado um 3D, mas não ficou esquisito, ficou bonito, né? Ali nos planos de fundo e tal, ficou massa. Eu vou ter que assistir One Piece tudo de novo. Mas foi isso, muito obrigado, senhor Luiz, e é isso. Muito obrigado, senhor Massa. Mandar um abraço pro senhor Overlord Kirito, ele mandou comentário depois do nosso episódio de Vidas ao Vento. Mandar um abraço pros meninos, feliz aniversário pro Fabiano, que tem que mandar pra ele aqui antes da meia-noite, né? Agora que nós vimos que ele faz aniversário junto com a minha mãe. Nem lembra do aniversário dos nossos amigos, né? Tá tudo certo, a vida adulta tem essas coisas. E é isso, agradecer vocês e espero que vocês continuem com a gente. Vamos ver como faremos quando chegar em Elbaf, porque fica meio difícil a gente... vamos fazer até aqui porque aqui é o meio, mas ainda tá saindo, então a gente não sabe bem se é o meio, quanto tempo vai levar. Podemos fazer mês a mês atualizando tudo que aconteceu durante o mês, mas é isso, né, gente? Apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras, Roman Piece uma vez por mês e Roman da temporada. Olha, acabei de lembrar do negócio, Luiz. Eu não editei o Roman da temporada ainda. Nossa, teu fim de semana vai ser lotado. E a cada 3 meses o Roman da temporada para vocês estarem acompanhando os animes atuais, para vocês estarem escolher qual que vocês vão assistir, né? Mas então foi isso. Agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento. Espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau!